Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Mateus capítulo 19, versículo 16, a Bíblia fala sobre a história de um homem rico que foi até a presença de Jesus porque ele tinha interesse de saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E o diálogo começa mais ou menos assim. Ele chega para Jesus e se refere a Jesus como bom, dizendo: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: por que tu me chama de bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Mas enfim, tu conhece os mandamentos? E aquele homem fala que sim, que conhece os mandamentos. E que ele tem guardado os mandamentos desde quando ele era muito novo. Observado e cumprido os mandamentos. Então Jesus fala para ele assim, ainda falta alguma coisa. Vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que ele sai muito triste, porque ele era dono de muitos bens. O mais interessante disso é que quando ele chega para Jesus, ele se refere a Jesus como sendo bom. Então quantas vezes assim nós chegamos para Deus e chamamos Deus de Senhor e nos referimos a Ele como sendo bom para nós. Mas ao mesmo tempo nós temos o nosso coração preso a alguma coisa desse mundo, a alguma coisa dessa terra. Porque quando nós olhamos esse momento, esse episódio que Jesus viveu com esse homem rico, a gente percebe que é muito difícil para uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Porque geralmente, na maioria das vezes, ela tem o coração preso na riqueza, no dinheiro. Então tu ouve essa palavra e fica pensando assim: bom, eu estou tranquilo, porque afinal de contas eu não sou rico. Então é muito mais fácil para mim entrar no reino dos céus. Mas a questão que Jesus quis levantar, o ponto em que ele quis chegar, quando ele falou isso para aquele homem, não era sobre o dinheiro, e sim sobre o amor ao dinheiro, sobre o amor a alguma coisa dessa terra que prendia ele aqui. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesus fala assim, aquele que não renuncia a tudo que tem, não consegue ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, se tu não consegue colocar as coisas dessa terra em segundo plano, tu não vai conseguir me seguir. Então aí fica bem claro para nós que Jesus, quando falou com aquele homem rico, não estava falando do dinheiro. O problema não era o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Jesus estava mostrando para ele que alguma coisa roubava o lugar de Jesus no coração dele. Então pode ser que tenha alguma coisa que esteja roubando o lugar de Jesus dentro do teu coração. Pode ser que tenha alguma coisa aí que te impede de seguir ele, porque tu ama mais isso do que Jesus. E pode ser que essa coisa não seja as riquezas, pode ser que não seja o dinheiro, mas era esse ponto que Jesus quis mostrar para ele, que ele estava amando alguma coisa dessa terra. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus também disse assim, se alguém pensa estar ganhando a sua vida aqui na terra, realmente está perdendo ela, mas quem perde ela por causa minha do evangelho está ganhando ela. A vida que Jesus ensinava para os discípulos, a verdadeira vida, não era aqui na terra. Isso é apenas uma passagem. A verdadeira vida é a eternidade. E é a eternidade com Deus, era dessa vida que ele falava. Então quando Jesus dizia que quando nós renunciamos a alguma coisa nessa terra por causa dele, nós decidimos seguir ele, colocamos tudo em segundo plano e colocamos ele em primeiro lugar, Jesus está falando que esse sim está ganhando a verdadeira vida. Então pense nisso. Por exemplo, eu tenho 35 anos, isso passou muito rápido para mim. Quando eu olho para trás eu vejo, poxa vida, foi ontem quando eu era pequeno e comecei a aprender a andar de bicicleta e outras coisas assim na minha infância. E isso passou muito rápido até aqui. E daqui a pouco passa mais 35 anos. E quando eu percebo, a minha vida se passou. É assim que acontece com a nossa vida. E contigo não é diferente. Já passou uma etapa da tua vida e logo vai passar a próxima e tu nem vai perceber isso. Quando chegar no final da tua vida, tu vai perceber que isso pareceram dias. Vai parecer que isso vai parecer que passaram apenas dias. Então era isso que Jesus estava falando para os discípulos e era isso que Jesus estava falando para aquele homem rico. A verdadeira vida não é aqui na terra. Uma coisa muito interessante que aconteceu com aquele homem
é que quando ele chega para Jesus, no início do diálogo, ele se refere a Jesus como sendo bom. E ele diz para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quantas vezes tu chega na presença de Deus chamando Ele de Senhor? Quantas vezes tu chega na presença de Deus dizendo que Ele é bom? Agradecendo Ele porque Ele tem sido bom para ti? Quantas vezes tu faz isso? Né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, que nem todo aquele que chama Ele de Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade dEle e pratica a palavra dEle. Então muitas vezes tu chama Ele de bom, chama Ele de Senhor, nós fazemos isso. E tem alguma coisa no nosso coração que nos prende a essa terra. E por mais que tu olhe para esse episódio, para esse momento daquele homem rico que chegou na presença de Jesus e foi repreendido por causa da riqueza que tomava conta do coração dele, por mais que tu olhe para isso e tente sentir tranquilidade e paz, dizendo assim, ó, bom, eu não sou rico, então eu estou tranquilo, né? É mais fácil para mim entrar no reino dos céus. Mas é fato que Jesus não estava falando do dinheiro, mas sim daquilo que estava tomando o coração daquele homem, aquilo que estava em primeiro lugar no coração dele, aquilo que roubava o espaço que Jesus devia ocupar no coração dele. Então tu pode não ser rico, tu pode não ter amor ao dinheiro, mas pode ter alguma coisa no teu coração que rouba esse lugar de Jesus e que te prende nessa terra. E é exatamente essa coisa que Jesus quer dizer para ti, que tu precisa largar, que tu precisa abrir mão, que tu precisa colocar em segundo plano. Agora sim tu vai conseguir entender por que muitas coisas não mudam na tua vida. É porque tinha alguma coisa dentro do teu coração que roubava o lugar de Jesus e que tu não conseguia colocar em segundo plano. Estava em primeiro lugar. Mas depois disso, depois tu colocar isso em segundo lugar, então tu vai compreender o que significa realmente a verdadeira vida. É isso que Jesus espera de nós. Era isso que Jesus falou para aquele homem rico, era isso que Jesus ensinava para os discípulos. Abrir mão das coisas desse mundo. Não se apegar, não ter amor pelas coisas desse mundo. Colocar isso em segundo plano. Não se preocupar com as coisas dessa terra. Jesus disse para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele e essa justiça desse reino. E todas as demais coisas seriam acrescentadas. E Jesus não mentiu. E tu só vai experimentar isso na prática se você tomar a decisão de colocar ele em primeiro lugar e abrir mão dessa coisa que toma lugar no teu coração. Não vale a pena. Não se apega mais a isso. Abre mão disso. Isso tem te impedido de seguir Jesus. Isso tem te impedido de crescer na fé. Isso tem te impedido de tu dar os próximos passos que Ele deseja te levar a um lugar mais alto. Isso tem te impedido de entrar no reino dos céus. Isso tem te impedido de ganhar a vida eterna. E tu só vai perceber isso no final da vida. Não vale a pena. Abre mão disso. Coloca isso em segundo plano. Renuncia a essas coisas. Renuncia. E o Senhor Jesus vai te mostrar um caminho sobre modo excelente. Amém?